Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h31, hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. Nós estamos começando o Momento Bom Samaritano. Hoje a coisa esteve muito confusa, muita coisa para fazer, muito sobrecarga. E aí eu nem sei se alguém vai assistir a live, porque eu não tive nem tempo de mandar uma lembrancinha, fazer um post no Instagram, no YouTube, né? Então, não sei, mas eu vou fazer a minha, como eu sempre faço, né? Vou esperar um pouquinho para o povo chegar, vou fazer a leitura, fazer a minha reflexão, né? E depois eu coloco no IGTV. Eu tenho uma live que eu não consegui até agora, live de terça-feira, que eu estou brigando para colocar no YouTube, mas tem alguma incompatibilidade, eu ainda não entendi muito bem o que é, estou tentando resolver, tá? Vamos esperar, ver se chega alguém. Opa, chegou alguém. Oi, Gracinha! Paz e bem, Gracinha. Gracinha, hoje eu tive tão enrolado que eu não consegui ainda nem ter tempo de fazer um post para dizer qual era o tema de hoje, né? É impressionante, porque a gente olha assim, não, fulano está trabalhando em casa, ele está bem. Nada, menina, estou cheio de coisa, né? Sabe, Gracinha, até a gente fica até assim um pouco triste, né? Porque domingo agora, nossa paróquia aqui no Rio faz 75 anos de existência. Né? E como eu estou em casa, né? Eu não vou estar lá na celebração. Eu vou assistir a celebração de casa. Mas é assim mesmo. Né? O mais importante é a gente, vamos dizer assim, lutar pela vida. Né? Estar comprometido com a vida, com cuidado ao outro. Né? E aí a gente vai tocando. Né? É assim mesmo. Ô, Djalma, Doraci, paz e bem. Olha, tô até surpreso, sabe? Porque eu tinha dúvida se ia ter alguém para ouvir a live hoje, né? Tava com essa dúvida e tô vendo que vai ter. Já temos aqui 3 pessoas. Para mim já é uma multidão, né? Eu falo para as pessoas, eu fico impressionado que para mim já é uma multidão. Né? E aí hoje a gente vai ver uma leitura, né, que a gente já viu um pedaço dessa leitura, né? Mas aqui você tem uma leitura a mais, você tem uma coisa a mais aqui, que é muito interessante, que a gente vai trabalhar, né? Assim, dentro daquela coisa que a gente falou já da outra vez, né? Paz e bem, diz Djalma Doraci, paz e bem, Bernardo, diz a Gracinha. Oi, Denise. Paz e bem, Denise. Né, a gente vai fazer uma avaliação interessante, né? E como eu sempre falo, a gente tem muito a ver, né? Eu falo, se vocês olharem bem, eu coloco assim, momento bom samaritano. Palavra de Deus e como ela está relacionada com a nossa vida e a nossa pastoral, né? Essas lives, elas seguem o modelo de um círculo bíblico. Né? Então a gente pega, faz a leitura e reflete a leitura na vida da gente hoje. Né? Não é no futuro, não é no passado, é no hoje. Aquilo que está relacionado com a gente hoje. Né? Acho que isso é importante para que a gente possa acompanhar as coisas. Né? Então, a gente fica... Vamos esperar mais um pouquinho, mais um minutinho, tá, pessoal?
Então a gente vai fazer essa leitura, que é uma coisa já conhecida. Nada de especial. Eu brinco que, à medida que você vai fazendo as leituras e leituras e leituras, chega um ponto que eu brinco que você já sabe todas as leituras de cor, já está acostumado com elas. E aí é que mora o perigo. Porque você pode ficar tão no automático que você perde, às vezes, a visão daquilo que é importante para você hoje. Né? A gente começa a fazer sempre a mesma visão, a mesma... E aí acaba que a gente não reflete sobre a palavra de Deus. Né? E é um pouco isso que eu tenho tentado fazer diferente aqui. Oi, Diane, paz e bem. Seja bem-vinda, Diane. Oi, Maria Alice, paz e bem. Bom, coincidentemente, acabou de dar 7 minutinhos, que é o tempo mais ou menos que a gente faz de acolhida, então vamos começar. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, você olha esse evangelho e você se lembra do que a gente está falando, né? É o período Logos, tem tudo a ver com aquele momento dos vendedores do templo, né? E assim, a gente tem que entender que aqui há uma contraposição muito forte. Né? Oi, Fátima, paz e bem. Há uma contraposição muito forte, há uma questão muito marcada, né? E que a gente tem que trabalhar. Porque, olha bem, Jesus vai ao templo e isso é totalmente normal. Ir ao templo aqui, porque olha uma coisa interessante. Quando Jesus vai rezar, Lucas fala, Jesus recolheu-se para rezar. Jesus estava rezando. Jesus foi para as suas orações matinais. Né? Lucas frisa muito claramente quando Jesus vai rezar. Quem é que entrou aí, Padre Creito? Opa! Tudo bem? Como é que você está, rapaz? Paz e bem. Sabe, então isso está muito frisado. Lucas deixa muito claro quando Jesus vai rezar. Só que aqui ele não fala que Jesus foi rezar. Ele fala assim, Jesus entrou no templo. Por quê? Porque na época de Jesus havia algumas coisas que eram assim, obrigações esperadas das pessoas. Então as pessoas iam no templo porque tinham que ir. Né? Mais ou menos, me lembra um pouco aquela pessoa que fala assim, Bernardo, hoje é dia santo de guarda? Aí eu falo assim, não, hoje não é. Ah, então não tenho que ir à missa, né? Notaram? Ou seja, a pessoa não está indo à missa porque ela quer rezar. A pessoa está indo à missa porque tem que ir. Né? E aí Jesus vai lá e encontra
coisa, aquele monte de vendedor no templo e tal, e ele expulsa os vendedores do templo, e ele faz uma observação. A minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, nota bem, a primeira parte da frase faz todo sentido. A minha casa será casa de oração. É verdade. O templo foi construído para ser uma casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Está falando isso com os vendedores. Aqueles que eram pessoas que a sociedade os aceitava lá. Né? Sociedade judaica da época aceitava que aqueles vendedores estivessem no templo, né? Desde que, né, eles não entrassem em determinadas áreas, desde que eles usassem a moeda do templo. Ou seja, era visto pela sociedade da época que se você seguisse as regras, você poderia estar fazendo aquilo. Né? E dito isso, era uma coisa totalmente normal. Entretanto, Jesus fala que é um antro de ladrões. Mas, Bernardo, como é que isso pode ser possível? Sabe como é que isso pode ser possível? Eu vou explicar. Porque o que havia aqui era uma exploração da fé das pessoas. O que havia aqui era você transformar a fé das pessoas em uma mercadoria. Era você usar da fé das pessoas para os seus objetivos. Né? E sabe, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente fazendo isso hoje em dia. Né? Tem gente que fica usando da fé das pessoas para obter benefício. Né? Seja um benefício financeiro, seja um benefício de status, seja um benefício de poder. Né? Aliás, a gente vê, inclusive, pessoas usando a igreja até para obter um benefício político. Né? A gente vê pessoas usando o nome de Deus para ter os seus cargos eleitorais. E aqui, pessoal, quero fazer uma lembrança. Né? Para pessoas como eu, que sou diácono, ou o padre Cleito, que está aqui, né? Nós somos do clero, a gente não pode fazer uma campanha partidária. Né? Agora, vocês que estão me ouvindo e são leigos, vocês que não fazem parte do clero, pessoas que seguem Jesus e não fazem parte do clero, podem e devem se envolver. Ô, Japinês, tudo bem? Paz e bem. Podem e devem se envolver na política. Tá? Não tem nada de errado nisso. Como não tinha nada de errado aqueles vendedores venderem no templo. O problema não está no que você está fazendo, é no que tem dentro do seu coração. Se você vive uma fé de regra, e o que interessa é aquela regra, vamos dizer, aparente, né? Você tem que vestir e abotoar esse botão aqui, porque senão a sua roupa é indecente, porque não pode aparecer os pelos do pescoço. Isso é uma regra. Não adianta você abotoar a camisa aqui, né? Tratar mal, né? Ser preconceituoso, ser racista, né? Achar que algumas pessoas valem mais que as outras. Porque
a gente tem que entender que, do mesmo jeito que a casa do Senhor é uma casa de oração, a vida de quem segue Jesus é testemunho daquilo que Jesus ensinou. E se o seu testemunho não for o testemunho que Jesus pediu para você dar, você está transformando a casa do Pai num antro de ladrões. E eu quero deixar muito claro que eu não estou falando de atos heróicos. Eu não estou falando aqui de pessoas fazerem o extraordinário, né? Até porque a gente tem que pensar que Deus está muito mais presente no ordinário do que no extraordinário. E, Bernardo, isso está complicado. Explica melhor isso para a gente. Pois não, vamos lá. Vocês se lembram? Tem uma passagem que Deus fala assim, profeta, vai lá no morro porque eu vou me encontrar com você. E ele vai. E aparece um fogo imenso, mas não era Deus, ele não saiu. Parece uma tempestade fantástica, com raios capazes de partir a pedras e tal, mas isso não era Deus e ele não saiu. E apareceu um vento de arrancar árvores e tal, e ele não saiu porque não era Deus. De repente tudo cessou e apareceu aquela brisazinha suave que a gente tem todo dia. Ele cobriu o rosto com um pano e foi para fora porque sabia que Deus tinha chegado. Sabe, pessoal, Deus se manifesta muito mais naquele dia que você dá atenção a uma pessoa angustiada, naquele dia que você conversa carinhosamente com um parente, com um amigo. Deus se manifesta muito mais quando você atenciosamente reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, por alguém que precisa, do que nos grandes eventos, do que nas grandes atividades. Não, Bernardo resolveu ir a pé até a Aparecida. Nossa, fantástico, olha a fé dele. Eu admiro os peregrinos, eu acho que peregrinar é uma coisa linda, maravilhosa. Né? Tenho um profundo respeito com os peregrinos. Mas a fé também se manifesta, como vocês hoje, que eu não mandei o aviso, porque eu fiquei todo enrolado, não mandei o aviso que eu ia fazer a live, e vários estavam aqui presentes. Ou pessoas como o Padre Cleito e o Japinês, né, que resolveram entrar aqui. Isso é uma manifestação de fé muito maior. Sabe, pessoal, eu estou pensando agora e me vem aquela coisa na cabeça, porque vocês sabem que eu não tenho texto pronto, eu faço na hora. E agora, na hora, me veio na cabeça a questão que Jesus falou assim, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Né? Então, ele não quer a fé de aparência, ele quer a fé sincera do dia a dia, daquela pequena coisa. Né? Ele quer aquela fé de você que se dispõe a conversar com alguém só porque alguém precisa conversar. Aquilo que você pode dar atenção a alguém. Sabe, pessoal, ontem me ligou uma pessoa angustiada com um problema do porteiro dela. E o porteiro, a gente não tinha como resolver o problema. É um problema que a gente não tem como resolver. Tá? Não tem. Não é uma questão de ser difícil. Não vai ter como resolver esse problema. E era muito gozado porque eu conversei, expliquei e tal. Dei uma sugestão lá que não resolve o problema, mas a gente adia e depois a gente vê o que a gente faz. E hoje de manhã ela mandou uma mensagem. Olha, Bernardo, você foi tão atencioso, tão cuidadoso, me senti tão acolhida. Pessoal, é nesses pequenos atos que a gente manifesta a nossa fé. É naquela pessoa que se dispõe a servir o seu irmão que a gente manifesta a nossa fé. Alexandre, olha que surpresa boa, meu irmão. Seja bem-vindo, paz bem. Sabe, pessoal, é naquele momento, às vezes, que a gente está ali conversando, que a gente
transforma a vida da gente na vida de oração. Porque as pessoas acham que toda oração tem que ter uma forma fixa. Não. Você pode rezar a Deus só com uma fala, uma súplica, um apelo, é uma oração. Mas sabe, do mesmo jeito que você tem que tomar cuidado, né, para não transformar a casa de oração no antro de ladrões, você tem que tomar cuidado para que a sua oração não se torne estéril, não se torne uma coisa de aparência, não se torne uma coisa de compromisso. Eu vou rezar porque eu tenho que rezar. Se eu me comprometi a rezar 1/3 todo dia, então tem que rezar esse terço todo dia. Aí naquele dia que a sua vida virou um inferno, ou que tem um bando de gente ligando para você, você começa a ficar irritado, nervoso, aborrecido, porque não consegue rezar o terço. Ou pior ainda, você deixa de socorrer alguém porque tem que rezar o terço. Você deixa de testemunhar o seu amor pelo próximo porque você tem que rezar o terço. Ou você deixa de se posicionar no mundo contra o preconceito. Você deixa de se posicionar no mundo contra aquilo que vai contra a vida. Você deixa de se posicionar no mundo contra aquilo que faz mal às pessoas. Porque você precisa fazer uma outra coisa. Já pensaram nisso? Sabe, pessoal, nós somos luz do mundo. E nós, para sermos luz do mundo, nós temos que iluminar o mundo. E iluminar o mundo implica em estar no meio dele. Né? Eu gosto muito de dizer que nós somos fermento na massa. Né? Porque isso é um símbolo que Jesus falou, nós somos fermento na massa. O reino de Deus é como uma mulher que coloca 2 medidas de fermento no meio da farinha. Vocês já notaram que se vocês jogam fermento na massa, mistura ali, depois você não consegue separar o que é um do outro? Isso só vai existir se nós estivermos no meio de todos. Sabe, a gente não pode compartimentalizar a fé, a gente não pode criar uma fé, né, que só serve numa situação. Acontece comigo na hora da misericórdia. Eu perco para ouvir o meu irmão. Belíssimo, né? Belíssimo, Fátima. Mas essa é a hora da misericórdia, não é? E tem maior misericórdia do que ouvir o seu irmão angustiado, ou o seu irmão que precisa conversar. A pessoa pode nem estar angustiada, mas ela precisa conversar com você. Aí você vai virar e falar assim, não, olha, eu não vou conversar com você agora porque está na hora da misericórdia. Sabe, pessoal, hoje foi um dia muito enrolado, vocês sabem disso, eu não consegui nem pôr o aviso da minha live hoje. Eu já estava me preparando para ver a live e uma pessoa liga para mim. A paroquiana minha liga para mim. Eu olhei o relógio, faltava 10 minutos. O que eu ia fazer? Eu ia dizer, olha, você me liga às 16h05, 16h10, porque agora tem 10 minutos para começar a live e eu não posso me atrasar. Ou ia virar e ouvir essa pessoa com atenção e cuidado. Aonde é que eu ia louvar a Deus mais? É essa dimensão que a gente perde às vezes nessa leitura. Tá? Só para vocês saberem, eu comecei 1 minuto atrasado, porque ela precisou de 11 minutos, eu dei 11 minutos para ela. Se ela precisasse de 20, não ia ter live hoje. Né? Mas, pessoal, a lógica nossa é essa, a nossa lógica não é a do sacrifício, é da misericórdia.
A nossa lógica não é a da rigidez, e sim a do amor. A nossa lógica não é a lógica de que você vive uma regra pela regra, e sim que você acolhe o seu irmão por misericórdia. A gente tem que entender que o grande erro aqui era o erro que o templo tinha virado um projeto de poder. Tanto é assim que olha o que vem depois. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Compaixão temos que ter. Exatamente, Fátima, é isso mesmo. Perfeito. Já está pegando o recado, Fátima. Né? Hoje morreu uma paroquiana. Quem que morreu? Dona Maria. Ah, meu Deus do céu, não estava sabendo, não. Estava sabendo não, Maria Alice, olha só. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo? É isso que eu falo, pessoal. A gente tem que ter uma vida voltada para as pessoas, né? Qual Maria? Maria Alice, confirma para a gente, porque está escrito aqui, Maria Evangelho. É isso que saiu aqui. Confirma, é Maria Evangelista? Ou é outra Maria? Fala aí pra gente. Digita o nome de novo aí. Oi, ideia, paz e bem. Sabe, pessoal, por que os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo queriam matar a Jesus? Né? Maria Alice dizendo que a filha da Dona Maria encontrou ela no sofá sentada. Maria Evangelho. Vem, Fátima, a Maria Evangelho. Mora no Alpino. Sabe quem é, Fátima? Eu já sei quem é. Deus a receba em sua glória. É isso mesmo. É o que a gente tem que fazer hoje, pedir a Deus o consolo pela filha. Né? Só consegui entrar agora, mas vou assistir o início depois. Faz bem, ideia. Mas vamos lá, por que essas pessoas queriam matar Jesus? Olha bem, teoricamente, essas pessoas deveriam estar louvando ao Senhor. Paz e bem, ideia. Né? Elas deveriam estar querendo louvar a presença de Jesus, porque elas, mais do que ninguém, deveriam saber que aquela era a salvação do mundo, que naquela pessoa era Deus encarnado e estava repleta a própria salvação do mundo. Por que essas pessoas querem matar Jesus? O que Jesus fez de errado? O problema é que Jesus é incômodo. Porque Jesus fala essas coisas. Jesus vira e fala para você que esse seu projeto de poder que você criou e está associando a minha igreja, a esse projeto de poder, isso é vil. Quando você usa a fé das pessoas para causar discriminação, para causar separação, isso é vil. Quando você usa o cuidado, a regra pela regra, para justificar as decisões que excluem pessoas, isso é errado, isso é mal, isso é transformar a minha casa em covil de ladrões. Isso era insuportável para esses homens. Esses homens que viviam de transformar a fé em algo que não podia ser outra coisa senão poder, lucro, posição social. Não havia nada de religioso aqui. Eles não toleravam isso. E por isso eles resolveram matar Jesus. O problema é que o povo sabe quem gosta dele. O povo sabe quem quer trazer as pessoas para perto. O povo sabe quem é amor e misericórdia.
E por isso eles ficavam fascinados com Jesus. Talvez os homens e mulheres simples de lá, que não tinham estudo, não tinham a sede do poder, não tinham a força e o dinheiro, justamente por serem tão simples, estavam muito mais próximos de Deus. E aí conseguiam ver quem era Jesus. Por isso eu falo, manifestem, rezem sim, mas manifestem os frutos da oração. No ordinário e não no extraordinário. No dia a dia e não nas ocasiões especiais. Eu garanto que no fim vai valer a pena. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Assim, meio de... Hoje o dia foi muito confuso, mas era mais ou menos o que eu tinha planejado, né? A live de terça-feira eu não estou conseguindo subir para o YouTube, ainda estou tentando resolver, parece haver alguma incompatibilidade. É interessante porque a live de quarta e de quinta subiu, então pode ser um problema isolado nessa live, mas eu estou tentando resolver, tá? De um jeito ou de outro eu vou resolver, tá? Maria Alice e Fátima estão dando amém, mãozinha de oração, gostei. Alexandre, saudades, meu amigo. Ai, amor, eu estou morto de saudade de vocês. Doido para ver vocês. Né? A gente que está aí nessa coisa louca dessa epidemia, a gente fica aí doido para ficar junto. Obrigado pelas palavras. Sabe, pessoal, domingo agora, a nossa paróquia faz 75 anos de existência. Né? Djalma e Doraci estão dando amém, Diane está mandando um coraçãozinho roxo com orações. Gostei, obrigado, Diane. Sabe, pessoal, nossa paróquia está fazendo 75 anos domingo. Queria muito estar lá. Está perto do meu povo, abraçando o meu povo, mas não posso. Mas eu prometo a vocês que a gente vai fazer uma live muito bonita, às 15h30, tá? E eu vou soltar uma mensagem assim, quero que seja uma mensagem boa. Não sei ainda qual é a leitura desse domingo, não. Acredito que seja o juízo final de Mateus, porque nós estamos no ano de Mateus. Só vou ser amanhã, quando eu for ler, porque amanhã eu leio a de sábado e dia de domingo. Mas vai ser legal, tá? Eu queria chamar a atenção, queria que vocês, quando terminassem, dessem um pulinho no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou no meu Twitter. Tá? E dessem uma olhada no post que eu fiz lá. Ô, Japinês, o que é isso? Raposinhas, gostei. Desse uma olhada no post que eu fiz lá. É um post que eu fiz especial para hoje, que é o Dia da Consciência Negra. Tá? É um post que eu fiz especialmente para mostrar para vocês como o racismo é condenado pela Igreja. E por isso nós devemos também dizer que isso é errado. Né? Então, assim, acho que é importante, vale a pena. Mateus 25, né? Eu sabia. Porque Mateus 25 é 31 a 46. É exatamente a leitura que eu estou pensando. Quando o rei, quando o Filho de Deus vier em sua glória, com os anjos e os santos ao seu lado, essa eu sei praticamente. Eu não vou proclamar agora porque é de domingo. Mas essa aí dá para fazer. A gente vai fazer uma live fantástica. Vai ser um bicho. Já estou até pensando, já está fervilhando na minha cabeça aqui. Né? Mas Então, pessoal, vamos nós, tá? Quando terminarem aqui, dá um pulinho no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou no meu Twitter. Vão ver a postagem que eu fiz lá, tá? Para vocês verem
como esse dia de hoje é importante para nós que seguimos Jesus. Tá? Vou terminar deixando a minha bênção. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, tomem cuidado. Vamos todos usar máscaras. Tá? Isso vai passar. Até lá, Deus está convosco. Amanhã, 15h30, a gente se vê de novo. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz, que o Senhor vos acompanhe.